Vossa Excelência tem um tempo regimental, nobre deputado, de 25 minutos. Senhor presidente Carlos Manato, mais uma vez, uma satisfação de poder dirigir a casa, dirigir a nação e também ao presidente interino Michel Temer, para conversar, para falar sobre o futuro. O passado não quero abordar nesse momento, porque esta casa e eu cumprimos com a nossa missão, votando pelo processo de impeachment, a admissibilidade da presidente Dilma, e o assunto, a responsabilidade, hoje recai sobre o Senado da República, esta decisão de passar o Brasil a limpo. A situação econômica, financeira é grave. A questão ética, gravíssima. O PIB vem encolhendo, o país retrocedeu, milhões de pessoas estão desempregadas, a renda diminuiu, o governo federal faliu, estados e municípios também estão em estado de falência e milhares, ou digo, milhões de empresas também. O retrato é o pior possível. Mas, como brasileiro positivista, temos que olhar para frente e levar o otimismo à nação brasileira. Eu proponho, nesse momento, a reconstrução nacional, com o presidente Temer, espero que ele fique em definitivo, para tentar salvar o país desta grave crise que assola e empobrece a todos nós. A presidente Dilma fez o presidencialismo se decompor, onde a economia foi arrastada para uma profunda recessão, com um desemprego e inflação crescente, e as contas públicas apresentam o maior déficit da sua série histórica, cerca de 170 bilhões primário, sem inclusão dos juros da dívida. Que país é este? Este é o buraco para o qual a presidente Dilma e seus asseclas, uns presos, outros não, pela Operação Lava Jato, levaram toda a população brasileira que já não aguentava mais esta governança desastrosa. Os indicadores econômicos apontam que o primeiro trimestre de 2016 foi o pior da história da República. A maioria das empresas trabalha com um quadro reduzido de funcionários, atolados em dívidas, enquanto o país encolhe 6,5% no biênio 2015-16, pressionando a inadimplência, o endividamento e o desemprego. É o pior resultado desde 1931. O rebaixamento do Brasil pelas agências de classificação de risco afastará ainda mais os investidores, aumentará a nossa dívida bruta, que está em patamares jamais habitados. Em relação aos indicadores de moralidade da governança petista, o juiz Sérgio Moro tem demonstrado o grau de corrupção que tomou conta do país desde que o atual quase ministro da Casa Civil assumiu em 2003. Toda a cúpula do Partido dos Trabalhadores ou foi condenada no mensalão ou estão sendo arrastada para a prisão pelos atos de improbidade, corrupção e podridão na Operação Lava Jato, em desrespeito ao povo brasileiro que não aguenta mais esta situação. Assim, senhor presidente, precisamos conclamar todos os setores da sociedade para um pacto nacional de governabilidade que permita ao país voltar a encontrar o caminho do desenvolvimento sustentável. Seguindo esta linha de entendimento nacional e da busca de uma ampla concertação social que implica no desejo de realizar um acordo entre o governo e seus atores sociais para solucionar estes graves problemas nacionais de cunho econômico ou social. Nesta linha de ação, apresentei ao novo governo Temer 15 pontos que devem ser, no meu ponto de vista, implementados a curto prazo para salvar o Brasil e os brasileiros. Passo a discorrer sobre eles, de forma resumida, acreditando que esse é o momento oportuno para se implementar as reformas que há anos o Brasil necessita. Realizei um estudo aprofundado para subsidiar o novo governo. Em audiência com o presidente Michel Temer, na semana retrasada, apresentei estes 15 pontos emergenciais
para que se possa reconquistar a credibilidade do país, promover a retomada do crescimento econômico, retomar a geração de empregos e devolver a esperança brasileira. O ponto essencial é o Pacto Nacional pelas Reformas. Não vejo outro caminho se não envolver o governo federal, estaduais, municipais, poder legislativo, trabalhadores, empresários, partidos políticos e todos os demais segmentos para juntos discutirem as reformas estruturantes. Precisamos definir novas competências tributárias, mecanismo de partilha das receitas, bem como redesenhar o novo papel do Estado brasileiro, dos municípios e do governo federal. O Pacto Federativo é o segundo ponto. Primeiro, fazemos o Pacto Nacional pela Reforma. Depois, vamos olhar a questão da federação, baseado num novo modelo de compromisso entre os entes do Estado brasileiro, com melhor distribuição de riquezas e divisão dos encargos na educação, saúde, segurança pública, evitando o eterno pires na mão de governadores e prefeitos frente à União, que têm transferido ações e responsabilidades, mas não os recursos necessários para os estados e municípios atuarem com a devida eficiência. Sem a reforma fiscal, que é o terceiro ponto, o governo não anda. É necessária a redução de ministérios, de cargos comissionados, a implantação da meritocracia, ênfase na transparência nas contas, impedir agentes políticos de ordenar despesa, entre outras medidas. A reforma tributária, que é o coração das reformas, é fundamental para corrigir o sistema tributário nacional, que é anárquico-caótico. É um sistema que mata empresas e empregos, impedindo o crescimento econômico. Não é por acaso que o Brasil sustenta o vergonhoso título de campeão mundial de renda, carga tributária e taxa de juros. A reforma da Previdência precisa adotar um sistema único para todos, público e privado, além da previdência privada para quem ganha acima de 10 salários mínimos por meio de fundos de pensão para todos os trabalhadores públicos e privados. A reforma trabalhista deve ser implantada com o objetivo de ampliar o processo de negociação coletiva entre empregados e empregadores, criar o Simples Trabalhista para micro e pequenas empresas, visando sempre estimular a mediação e o acordo. Não haverá futuro nem esperança para as novas gerações se não for realizada uma ampla reforma educacional, começando pela criação de um Fundo Nacional para financiar todos os estudantes do ensino superior, médio e fundamental, aperfeiçoar o ProUni e o Pronatec, criar a Universidade Pública de Ensino à Distância, ampliar o número de escolas de período integral, além de adotar o empreendedorismo como disciplina obrigatória. Complemento também o pacote de medidas que apresentei ao presidente Temer, a reforma pela sustentabilidade, priorizando a preservação por meio de um Pacto Nacional de Proteção dos Ecossistemas. A reforma social com manutenção de programas sociais, mas oferecendo um programa de geração de renda para que o beneficiado não se torne um eterno dependente. Na reforma na saúde, com melhorias do SUS, com mais profissionais e oferta mais exames e medicamento. A reforma na agricultura, criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Rural. Na reforma política, com o voto distrital e o fim da reeleição. E, se possível, para o futuro, o presidencialismo com o parlamentarismo. A reforma financeira para equalizar todos os ativos financeiros, Fundo de Garantia, Poupança, TJLP, Selic, no meu entendimento, deveriam estar todos uniformizados. 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes e metade, 50% das empresas também endividadas e inadimplentes. Nas relações internacionais, ampliar acordos bilaterais e retomar discussão com os 35 países das Américas. Na reforma da habitação, manter os atuais programas, mas criar um programa de lotes urbanizados, para que nenhuma família brasileira de baixa renda fique sem o seu lote, sua planta aprovada, seu kit de material. Esse é apenas o resumo das propostas que vou discorrer a partir de agora as questões fundamentais como a tributária. Pois não, líder Jordi, concedo a parte a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Rauli. Queria primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo brilhantismo
do pronunciamento, como aliás é muito comum nesta casa, vindo de Vossa Excelência, e pela agenda que Vossa Excelência propõe, uma agenda de desafios superadores, não só conjunturais, mas estruturais dos problemas da sociedade brasileira. Não sei se o presidente Temer terá tempo e condições objetivas para fazer reformas de tal lastro, como Vossa Excelência exemplarmente pontua nessa relação, nesse roteiro de mudanças exigidas pela sociedade brasileira no sentido da retomada do desenvolvimento. No entanto, é preciso alguns componentes, quer dizer, a componente da credibilidade. Me parece que esse é o principal desafio neste momento do presidente Temer, no sentido de dar prosseguimento para esta transição e criar as condições. Pelo menos se a gente conseguir estancar a sangria que Vossa Excelência já exemplificou nos números, não é, dessa crise, multicrise que o Brasil está vivendo, já é um excepcional começo. E para isso, eu repito, o presidente Temer tem que criar uma agenda positiva. Para criar esta agenda positiva, que possa lhe dar a credibilidade necessária para enfrentar esses problemas estruturais, me parece fundamental se desfazer de alguns entulhos do entorno do seu governo. Quer dizer, o presidente Temer não pode ficar refém dos escândalos a cada semana que têm sido recorrentes, e sei que Vossa Excelência tem alertado para isso, outros pares de Vossa Excelência no PSDB, como no PPS e outros partidos têm alertado nesse sentido. É o apelo que eu faço, mais uma vez, parabenizando a Vossa Excelência pela lucidez do seu pronunciamento nesse momento difícil da nação brasileira. Eu agradeço o líder, deputado Arnaldo Jordi, do PPS, e incluo no meu pronunciamento, a seu à parte, e colocando exatamente essa questão fundamental. Primeiro, a credibilidade. Acredito que mesmo com alguns problemas desse novo governo, a credibilidade é infinitamente superior ao governo anterior. Já é um ponto positivo. Enquanto o processo se arrasta no Senado da República e na Justiça Federal, nós não podemos perder tempo. Esta casa também tem seus problemas e se arrastam os problemas, né, com a presidência da casa, o vice-presidente da casa e tantos outros problemas que temos. Mas nós, eu e um grupo de deputados, estamos pensando e devemos lançar a semana que vem um bloco parlamentar pelas reformas, um bloco de reformas pelo Brasil, para que, em conjunto, acima das comissões, acima dos partidos, né, possamos estar discutindo uma agenda positiva de reformas. Começo a dizer que o erro matriz da economia brasileira, que ao longo de muitos anos, com reforma fatiadas, vem desde lá de trás, da Constituinte de 88, que não nos encontramos com o sistema tributário brasileiro. O coração de qualquer país. O cerne, como financiar o Estado, que tipo de tributo, quem paga e como paga. Essa é a grande questão central. Para mim, o crescimento no voo de galinha que o Brasil tem, ele está exatamente assentado na iniquidade, na injustiça, na inconsistência do atual sistema tributário. Vejamos, a carga tributária brasileira, 2/3 dela está em cima da base de consumo. Qualquer sistema tributário no mundo estão assentados em 3 bases: propriedade, renda e consumo. O Brasil, 2/3 no consumo, 21% na renda. Não há justiça tributária. Quanto mais tributa o consumo, mais regressivo, mais vai para cima dos mais pobres. Esse é um problema gravíssimo. O trabalhador brasileiro, segundo o IPEA, paga até 2 salários mínimos, 53,9% de carga tributária direta e indireta. Quem ganha acima de 30 salários mínimos, paga 29%, a metade. Então, podemos, né, verificar que a carga é injusta. Pois não, concedo uma parte. Deputado Luiz Carlos Rauli, eu gostaria também de me somar. Estava lhe ouvindo pela Rádio Câmara, o seu pronunciamento,
e quero me somar para dizer que todos nós brasileiros queremos que esse país dê certo. Apesar de muita gente não acreditar, apesar de muita gente, especialmente aqui dentro, querer que dê errado. Porque o que muitos fazem aqui é torcer única e exclusivamente para o seu partido. Na verdade, nós tivemos aqui um processo doloroso de impeachment. E esse processo doloroso de impeachment, para mim, me custou uma decisão muito difícil na minha vida, que foi optar pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul e, infelizmente, não seguir uma orientação partidária. O que, de forma injusta, acabou numa expulsão minha do partido em função desta votação. Única e exclusivamente dessa votação. O resto foi perseguição política. Mas eu quero dizer, não é o meu caso aqui, que nós precisamos fazer o país dar certo. Porque, infelizmente, o governo Dilma e Lula fizeram muito mal. Nos últimos dias, lá no Rio Grande do Sul, eu que sou gaúcho, a presidente Dilma assinou decretos para colocar terras indígenas sem ter o processo final, ter a posição desse processo final. Terras em Mato Castelhano, 4.000 hectares, terras de quilombolas, terras para os sem terra, sendo que eram os últimos dias de governo. De forma irresponsável, fez isso em relação às terras de agricultores que há 100 anos estão nessas áreas, fez isso em relação à Minha Casa Minha Vida, sem ter dinheiro, saiu assinando a caneta como se fosse uma verdadeira Mamãe Noel. Então nós temos que acertar o Brasil. E eu estou aqui para isso e quero ajudar para que o nosso Brasil dê certo. Agradeço e incorporo também seu pronunciamento ao meu. Só como exemplo, agora mesmo, lá está reunido com a bancada do PSDB o ministro Bruno Araújo, da cidade. Ao gráfico que ele nos traz, compromissos assumidos no Ministério da Cidade, 66 bilhões e meio. Orçamento, 8. Foi assumido o compromisso de 8 anos de orçamento. Claro que é responsável. E eu quero voltar ao tema da reforma tributária. O sistema tributário brasileiro, no meu modesto ponto de vista, deveria ter, no lugar do ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e o COFINS, de 5 tributos, um tributo de valor agregado e um imposto seletivo monofásico para diminuir a alíquota do IVA. Há exemplo que tem na Europa. O mesmo nos Estados Unidos, que não é um IVA clássico, ele tem um imposto de venda final, eles também têm um imposto seletivo, que chama lá Excise Tax. Esse imposto IVA e esse imposto seletivo unificado também implicaria unificar os 27 fiscos estaduais e os fiscos de todos os municípios do Brasil, que cobram ISS, numa única estrutura dos estados, federativa, nacional, de cobrança-destino, no modelo clássico, concentrando toda esta arrecadação. A Receita Federal ficaria com o seu imposto de renda, ficaria com o INSS empregado, empregador, e ficaria também com uma CPMF para diminuir a alíquota do empregado empregador, do INSS. Porque as alíquotas hoje são um agente da sonegação e dos problemas de contratação de mão de obra. Com o uso de uma CPMF, por exemplo, 22% e 11% de alíquota empregado-empregador, nós poderíamos reduzir para menos da metade, com uma cobrança de transações financeiras, diminuindo essas alíquotas e universalizando esta cobrança. E o imposto de renda absorveria a contribuição social sobre o lucro líquido. Ficaríamos com 2 fiscos, um da União, um dos estados, que seriam associados. Tenho certeza absoluta que com esse sistema nós passaríamos a aumentar a tributação sobre a renda, diminuir a tributação sobre o consumo
e o município ficaria com os impostos de propriedade, manteria mais ou menos esta carga tributária. Teríamos um sistema e cada estado, município e União ficaria com as mesmas receitas médias dos últimos 2, 3 anos. Ninguém ganharia, ninguém perderia, para não perder tempo com a questão da partilha. Essa é, no meu ponto de vista, a minha proposta, que entendo estudo. Aqui inclui o Luiz Roberto Ponte, aqui inclui o Marco Sintra, aqui inclui o modelo clássico de tributação universal. Com muito prazer, dou a parte ao amigo do Pará, Passarinho, que nessa semana perdeu um ente querido da sua família e do país, o ex-senador, ex-ministro Jarbas Passarinho, que também foi governador daquele estado. Obrigado, deputado Raul, sempre um prazer ouvi-lo. Você realmente, você tocou no assunto da dor que o Pará sofre como todo, para a perda de um grande homem, foi Jarbas Passarinho. Vai dizer da felicidade sempre de estar ali escutando, com uma explanação bem tranquila e bem realista da nossa economia, e saber de que este país precisa passar por uma reforma tributária. O que nós temos não é só uma carga alta, excessiva, mas também ela é muito complexa, em que a própria Receita tem dificuldade de correr atrás dos seus tributos. Por isso, eu me associo à sua fala. Acho que o Brasil precisa passar a partir desse seu modelo, precisamos ter uma reforma, parar para pensar, ter uma reforma tributária para que a gente possa realmente simplificar a forma de cobrança e que a população possa saber o que paga e possa também cobrar pelo que o governo arrecada. Parabéns pelo seu discurso, estamos sempre muito atentos a lhe ouvir. Muito obrigado, Passarinho. Incorporo também a sua parte no meu pronunciamento. Vejamos a questão da reforma previdenciária. É óbvio. Qual é o maior problema do governo federal, estados e municípios? A aposentadoria de milhões de funcionários públicos nos próximos anos. Então, que daqui para frente, a União, estados e municípios, todos sejam seletistas. Essa é uma proposta para colocar à mesa e tomar uma decisão e acabar com o regime estatutário de aposentadoria. O Brasil tem que ter um único sistema forte de aposentadoria. Quem ganhar acima de 10 mínimo vai para o seu fundo de previdência, que deverá ser capitalizado na forma da capitalização que já existe hoje. O Paraná tem um fundo de capitalização do Estado, Banco do Brasil, Caixa Econômica e etc. Na reforma da saúde, eu já estive com o ministro Ricardo Barros e expus a ele algumas sugestões. A meritocracia, a adoção de um modelo de gestão de um software que tem na Austrália, que sistematiza e engloba todas as operações do sistema de saúde australiano, que fez dele um dos melhores do mundo. A outra é usar o mesmo princípio do ProUni, que paga a universidade os seus tributos com bolsa, que é uma ideia que eu vim desenvolvendo há anos e o governo Lula acabou adotando, é de fazer o mesmo com o SUS. Todos os prestadores de serviços do SUS credenciados, hospitais filantrópicos e outros, como o hospital, a Santa Casa de Londrina, que ainda tem 500 mil de tributo por mês, ele pagaria esses 500 mil com prestação de serviço. Aumentaria 5% o serviço oferecido para a Santa Casa de Londrina e ainda abriria uma modalidade de pagar o atrasado também com prestação de serviço. A outra proposta é zerar o imposto de medicamento. Como o governo federal, estaduais e municipais no SUS atende 150 milhões de brasileiros, teoricamente temos quase 75% do consumo de medicamento nas mãos do governo federal, dos estados e municípios. Ao tirar os impostos, o governo perde a arrecadação, mas ganha, porque ele é o maior comprador. Com isso, daria um ganho de mais de 20 bilhões de reais por ano para o Sistema Único de Saúde. Com essas duas propostas, nós viabilizaríamos o Sistema Único de Saúde brasileiro. Na questão da educação, venho pregando que a revolução da educação do terceiro mundo está ligada no ensino à distância. Teríamos uma universidade das universidades de ensino à distância, com todas as instituições universitárias, federal, dos estados e municípios, unificando o ensino à distância. Ao invés de termos 1 milhão de alunos de ensino público, passaremos a ter 4, 5 milhões, usando metade, 2/3 do tempo do estudo
à distância. Também para o ensino técnico. Na educação, temos que ter um fundo nacional para financiar todos os estudantes do Brasil. Na agricultura, um fundo para financiar a agricultura. Na habitação, no saneamento, um fundo para enfrentar e resolver esses problemas que nós temos de falta, né, de financiamento. Ok. Concluindo o meu pronunciamento, agradeço os apartes daqueles que puderam me honrar com seus apartes, atenção e audiência, mas a proposta é bem maior. Ela está aqui, listada, apresentei ao Presidente da República, né, em data show, todas as propostas que estão aqui, tem uma série de detalhamento, estou à disposição, e a partir desse momento, com a criação do bloco de reforma BR Brasil, de reestruturação, de reforma, de reengenharia, todos deputados, senadores, deputadas, senadoras que quiserem participar da agenda positiva para botar fim a essa agenda negativa, né, que o Brasil, infelizmente, vem vivendo. Que Deus abençoe o Brasil e a todos os homens e mulheres de bem desta pátria.